Olá, boa tarde! Começando aqui mais uma live. Hoje é um dia bem especial. A gente vai falar aqui, eu e a minha convidada, a Carol Carminati, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Hoje é o dia, né, em que se comemora o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Então a gente vai conversar bastante aqui sobre isso, sobre protagonismo, sobre liderança. A gente vai trazer aqui uns números bem bacana que eu e a Carol a gente andou pesquisando, e daqui a pouquinho eu vou chamar aqui a minha convidada. Eu tô vendo vocês chegando aqui, a Carol já tá aqui online, né? A Bia chegando, WM Qualidade de Vida. Boa tarde, pessoal. Aqui em São Paulo tá uma chuvinha, tá um dia bem cinza, bem cara de São Paulo mesmo. Mas a gente tá aqui, firme e forte. A ideia hoje é ser uma live assim bem estilo Girl Power mesmo, para dar aquele chacoalhão na mulherada. A gente vai trazer aqui alguns números, algumas coisas bem legais aqui para vocês refletirem. Você aí que é empresária ou que está pensando em começar aí a empreender, então a gente vai falar um pouquinho aqui do que é necessário para empreender, não somente a parte técnica aqui. A parte técnica eu acho que é bem conhecida, as pessoas já sabem o que precisa para ser uma empreendedora, mas a gente vai falar mais aqui da parte emocional, as qualidades aí internas, os recursos internos que as mulheres precisam desenvolver. Eu tô vendo a Reni aqui, o G. Roberto Luiz também entrou. Boa tarde, pessoal. Eu vou chamar aqui então a Carol, que já está aqui conosco. Deixa eu ver aqui e a gente vai começar e contando aí com a participação de vocês. Mandem suas perguntas, comentários, depoimentos. A live fica muito mais rica. Aê, Carol! Tudo bem? Suzy, oi querida, boa tarde Vanessa, boa tarde a todos e todas que estão nos Boa tarde. acompanhando. E aí, será que o pessoal tá ouvindo bem a gente aí? Tá boa a imagem? Manda aí depois um joinha. E pessoal, ajuda a gente aqui a divulgar essa live. Aperta aqui o aviãozinho, sabe? Essa setinha. Eu nem sabia que era um aviãozinho, eu achava que era uma setinha, mas o pessoal fala aviãozinho. Chamem as pessoas, chamem as empreendedoras, suas amigas que estão aí querendo começar nessa jornada, quem está meio em dúvida, né, Carol? Hoje a ideia, eu estava falando aqui com o pessoal, vai ser bem uma live girl power, assim, para a mulherada, né, sair aí corajosa e encarar aí os desafios. E, Carol, me fala um pouquinho de você, da sua carreira, se apresenta aqui para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, vamos lá, como começar, né, Van? Justamente nós, que além de sermos mulheres empreendedoras, somos multipotenciais, né? Ou seja, temos interesse nato por várias áreas de trabalho, de desenvolver talentos e recursos. Mas, enfim, acredito que onde a gente se encontrou foi justamente na comunicação, né? E na live deliciosa que a gente está fazendo hoje. Muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. É uma grande alegria, você é uma grande parceira, você é um exemplo de ser humano, de profissional, de uma mulher guerreira, empreendedora, parceira e que compartilha, né, gente? Eu acho que é isso que também a gente veio trazer. Justamente um ambiente para a gente compartilhar a nossa caminhada, a caminhada de vocês, porque eu acabei de fazer uns stories justamente sobre isso, né? Durante muito tempo a gente acreditou que mulher, né, a sociedade moldou de uma tal forma como se a mulher não fosse ser para negócios, né? A mulher, ela tem outro papel, sendo que nós biologicamente já somos gestoras natas, né? Então a gente tem toda essa potência, essa criatividade, essa inovação dentro da gente, né? E eu acredito que eu comecei já nesse caminho desde cedo, né? Apesar da minha pouca idade recente, o pessoal costuma brincar, né, que eu sou a caçula das empreendedoras, né, do nosso grupo lá. Eu já empreendo há mais ou menos uns 6 anos, que eu comecei com eventos. Então a minha formação é em rádio e TV. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Carminati, eu sou formada em rádio e TV. E me especializei na produção de arte, me especializei na produção de vídeos. E durante muito tempo trabalhei em empresas, em emissoras, em produtoras, até que eu realmente resolvi encontrar um novo tipo de chamado, né? Inclusive por conta de todo esse quadro que a gente também pode falar sobre a questão do mercado corporativo. A maioria dos mercados, se a gente for analisar, né, Ivan, em sua maioria são
predominantemente masculinos. Então a gente, às vezes, né, a gente tem que entrar na caixinha da profissão, a gente tem que entrar na caixinha da mulher, então são muitas caixinhas que a gente vai entrando, né? E aí isso pode ir aumentando muito o nosso sentimento de insatisfação, de que a gente não está dando o nosso melhor, e porque a gente também coloca nesse lugar, né? Então, depois de trabalhar um bom tempo aí na área de televisão, eu acabei migrando para essa área de eventos, que é uma área na qual eu já fazia alguns trabalhos informais, né, desde adolescente. E aí acabei entrando na área de organização de eventos, de gastronomia. A gastronomia foi um caminho muito feliz por onde eu me reinventei, né, por onde eu me saí daquela depressão, né, daquele período traumático pós-empresa. Nunca mais quero trabalhar com televisão, nunca mais quero trabalhar com comunicação, enfim. Eu, né, acabei colocando toda essa área numa caixinha durante algum tempo, guardada, porque eu não queria lidar com isso. E aí fui explorando outras áreas, como eu falei aqui, com eventos, com gastronomia, com a própria produção artesanal de produtos, de moda, enfim. Eu fui um pouco viajando por aí na criação, até que eu voltei para a área de comunicação. E hoje sou especializada na parte de design de branding para marcas e ainda continuo com a comunicação também audiovisual, que eu consegui realmente ressignificar e tomar o lugar até de uma posição de uma liderança, né? Porque até na época que eu trabalhava com isso, eu me lembro que muitas vezes me ofereciam para delegar né, ali um roteiro, uma direção de algum produto, e eu não me sentia bem, sabe? Eu sentia que não era meu lugar. A autossabotagem é tão grande, né? Que a gente não se coloca nesse lugar. Então hoje, com muita felicidade que eu sou dona da minha empresa, depois de ter vários experimentos nesses negócios diferentes, eu tenho a minha produtora audiovisual e também focada, né, todo esse conteúdo para marcas, né, especialmente empreendedoras, que é a minha grande paixão aí, que a gente construímos juntos o caminho, né? É isso aí, a Carol tem feito bastante trabalhos comigo, a gente tem uma parceria, né, Carol, criativa, e uma história parecida, né, então eu também sou da área de comunicação inicialmente, mas aí eu acabei me desenvolvendo aí, me realizando, né, trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas, então eu fui para a área de coaching, hoje eu sou coach e psicanalista, dou aula, tenho um curso de formação aqui de coaching psicodinâmico, que é uma abordagem diferente, que eu e o meu sócio, o Adriano, a gente elaborou essa abordagem, então ela tem uma base psicanalítica. Então é o que a Carol estava falando, né? As mulheres, elas são muito criativas, a gente já tem o DNA de gestar coisas, né? Aliás, a gente gesta a vida, né? Então tem o planejamento, tem uma série de questões que a gente já tem dentro da gente, mas que pelos números aqui que eu vou trazer para vocês, ainda não está tão legal assim, né? Então vamos falar um pouquinho, Carol, eu pesquisei aqui uns números na Sebrae, olha que interessante. São 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no Brasil. Isso representa 34% dos donos de negócio, então, assim, é quase a metade, a gente está com 34%. As mulheres são mais jovens do que os homens nas donas de negócio, né? Elas têm, em média, 43 anos e os homens 45. E elas têm também mais escolaridade, então 16% é mais escolaridade do que os homens para empreender. Só que, gente, aí começam as más notícias. Só que ganham, em média, 22% a menos do que os homens. Então, essa é uma conta que ainda dói muito na gente, né, Carol? Porque, assim, a gente está crescendo, a gente está ocupando os espaços, a gente estuda mais, a gente se prepara mais, mas a gente ganha menos. Mesmo sendo empreendedor, mesmo sendo o dono do próprio negócio. Como assim, né? Como assim? Então, é isso que a gente vai tentar entender aqui, né, nessa nossa live, trazer insights para vocês, porque não é a falta de preparo, não é a falta de preparo. E aí, continuando aqui, olha só que coisa mais maluca, gente. As empresárias, elas pagam taxas de juros maiores do que os homens. Nossa. E elas, a taxa delas é de 3,5% a mais do que os donos de negócio. E só que a taxa de inadimplência feminina é menor. Por que a gente paga os juros maior, né? E ainda por cima, as mulheres pedem menos empréstimo do que os homens. Então, a gente vai começar a tentar entender aqui
será que é isso que a Carol estava falando, né? Falta uma ousadia feminina, né, Carol? O que você acha? Falta essa ousadia? Falta acreditar no próprio negócio, nas próprias ideias? Qual que é o teu feeling? Com certeza, Van, isso é um reflexo, como eu tinha falado exatamente desse exemplo, de onde a gente se coloca, né? Exatamente essa ousadia, essa tomada do seu lugar, de se apropriar, né? Não é à toa que a gente está usando todos esses termos atualmente, que até as pessoas têm falado, puxa, tá desgastado, né? O se empoderar, se apropriar, mas é porque é exatamente essa consciência da tomada da mulher em todos os lugares e a gente conseguir quebrar, porque assim, naturalmente a gente vai ter que quebrar o gelo, os estereótipos, as tensões, os preconceitos, né, Van? Isso em qualquer ambiente social onde a gente se coloca. Para um pouquinho, não sei se é aqui ou é lá. Oi, Van. Voltei, acho que eu que caí aqui. Perdi aqui o comentário. Voltei, você tá aí? Tô aqui. Deixa eu ver se a Van voltou aqui. Vamos ver. E aí, voltamos? Voltamos? Voltamos. Ao vivo é emocionante. Então, você Você estava já... falando do estereótipo. Sim, então. E a ideia, então, Carol, é a gente começar a pensar assim, se não é a falta de estudo, porque as mulheres se preparam, então tem uma pressão interna, né? Uma pressão, acho que, primeiro, uma pressão interna de, nossa, eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, mas tem também a pressão externa, que é daí que vem a nossa dúvida, né? Desse universo praticamente masculino, que a gente ainda está desbravando, é muito recente, né? É muito recente, então. Existe esse trabalho de um profundo mergulho e autoconhecimento, né, Van, que é um dos seus pilares aí do seu trabalho, da gente tomar consciência de quem nós somos e do lugar onde a gente pertence. Porque a mulher tem toda essa função energética mesmo, de criar tanta coisa, de lidar ao mesmo tempo com tantas coisas, que foi eu coloquei também nessas histórias, né? Nosso multitarefismo também já é nato, de uma certa forma, né? A mulher já é naturalmente mais atenta, como um radar, mais disposta ali a resolver diversas tarefas, problemas. A gente tem uma divisão, acredito que de tomada de decisão ali, muito mais ágil, mais prática, mas ao mesmo tempo é isso. A gente quer cuidar de tudo, quer abraçar tudo, mas na hora de tomar uma posição de uma liderança, de um destaque, de um protagonismo, a gente ainda fala, não é pra mim, eu não sei, eu não sou boa. Né? A gente tem uma autocrítica, né, Van, pesadíssima, e durante muito tempo foi isso que me impediu justamente de crescer na carreira empreendedora, né? Porque eu achava que eu estava ali, sabe, tinha que ter um sofrimento, tinha que ser, nunca tá bom, mas eu faço tanto, mas nunca tá bom. Existe, né, um inconsciente também da mulher que se doa, que também vem desses arquétipos, né, de antigamente, da sociedade, mas que foram distorcidos, né, porque aí é exatamente isso, a gente nunca colocou a mulher, né, nós também nunca né, a sociedade masculina do patriarcado nunca fez questão de colocar, e a gente também não tomou esse lugar até agora, né, então era isso. Sim. Né, os negócios não é pra gente, né, as habilidades financeiras não são pra gente, né, a postura, a decisão, é bem desse fundo aí, acho que mostra, né.
Então a gente luta com um peso de, por exemplo, a gente não poder pensar em nós mesmas, né? Então a gente tá sempre pensando assim, eu vou pensar no meu filho, eu vou pensar na minha família, mas Exato. quando você fala de empresa, e aqui que é interessante também no que eu trouxe, a maioria das mulheres que procura o empreendedorismo como solução, elas estão pensando em adquirir independência financeira e ter mais flexibilidade de horário ou ter uma fonte de renda extra. Eu acho que isso diz muito, né, Carol? Porque aqui não fala de propósito, não fala eu quero deixar um legado, que são coisas que você ouve dos homens, né? Então, quando ele vai empreender, ele põe um pouco mais de energia. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, meninas. Que o negócio, principalmente o empreendedorismo, né, você tem que ter uma força maior do que simplesmente ser uma segunda renda ou ter horário flexível, porque empreender é difícil pra caramba, né? A gente está aqui não só no Brasil, né, mas no momento que a gente está vivendo de desafio mundial, se você não tiver algo que realmente seja muito ligado ao propósito, o negócio não anda, né? Porque são muitos desafios. Então, a mulher, ela parece que entra no empreendedorismo meio que assim, vou entrar meio assim, sabe? Se der certo, deu. E não entra com gana, não entra para vencer, porque parece que, de novo, a gente tem que pensar não pode pensar em nós mesmas, né? A gente tem que pensar na família, no marido. A gente não é ensinada a ter ousadia, porque tudo para menina machuca, é proibido. Não, você não vai subir na árvore, não, você não. Isso está mudando, claro. Mas ainda está impregnado no nosso inconsciente, né? A gente sofre uma pressão ainda ancestral de estar nesse lugar de subordinação, né? E aí o empreendedorismo aparece assim, a gente está precisando de dinheiro, a família está precisando de dinheiro, então eu vou fazer uma rendinha extra, tá? Mas não pode ser assim, né? Eu sei que é assim, mas precisa ser mais. O teu negócio tem que refletir aquilo que você tem que estar conectada com você mesma, para que você consiga todo dia acordar e matar um leão por dia, né, Carol? A gente não tem que matar mais um leão na vida real, mas a gente tem que matar ele de uma maneira metaforicamente, né? Então, a ideia é que vocês olhem para o negócio de vocês e pensem assim, em que lugar que esse negócio está ocupando na minha vida? Ele é um quebra-galho? Ele é só uma atividade para eu não ficar parada? Isso é pouco para vocês, meninas? É pouco, né? É pouco, dá para ser muito mais. Dá para ser uma baita empresa, dá para deixar um legado, né? Então, a primeira coisa é sair desse lugar de o empreendedorismo ser um encaixe ali na vida, né? Como é que foi para você, Carol? Por que você decidiu empreender logo cedo? O que te motivou? Bom, Van, primeiramente, perfeita a sua colocação mesmo. Até a Legrand Voyage Turismo colocou aqui. Obrigada pela participação de vocês. A Bia, sua amiga, legal. Muito bom. O Sul, Marcelo Teus estão aqui. O Luiz Bresson, meu querido tio. Foi dele que eu acho que veio um gene muito forte aí pelas artes. Um excelente designer floral, organizador de eventos. Um beijo, gente. Muito obrigada aí pela participação. E eu acho que é exatamente isso, né? A mulher ficou com a casa, né? Para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, seja do que for. A mulher é muito ligada ao ambiente, à organização da casa, enquanto é bonito, sempre foi um ato de bravura o homem sair para caçar o peixe, né? E a gente ficou nadando justamente nesse arquétipo, né? Então, o que a gente até vê hoje é justamente isso, né? Esses papéis que hoje estão totalmente dissolvidos e que não existe um verdadeiro equilíbrio, uma troca, porque a gente ainda fica representando esses papéis, né, antigos aí da sociedade, mas que têm que ser ressignificados, né? E para mim foi um caminho muito intuitivo, assim, sabe, Ivan? Como eu falei, eu vim de uma experiência, né, do mundo da televisão, da comunicação, e vim de uma maneira traumática, né? Eu passei por diversas experiências, inclusive com mulheres, com líderes, com chefes, que me traumatizou bastante assim na questão de relacionamento corporativo, né? E que a gente até comenta disso, né, Van, que a gente tem aí projetos, coisas muito boas vindo, justamente falando em relação à liderança feminina, né? O quanto é importante a gente trazer verdadeiramente o feminino, não uma versão
feminina do masculino, porque são universos, são energias, né, são essências totalmente diferentes. Então eu fui numa impulsividade. Eu, como uma boa sagitariana, estava de saco cheio de me sentir super desvalorizada, ao mesmo tempo que eu ainda não tinha elaborado que eu tinha que me colocar nesse lugar, nessa posição de autoliderança, né? A gente primeiro aprender a se liderar para também poder chegar, conquistar lugares, o nosso destaque nos lugares. Então eu tinha uma economia, né, do salário do emprego na televisão, e com isso eu saí. Eu simplesmente saí, agendei um mês e me demiti. Né, porque eu tinha, né, poderia, na época, né, estava morando com meus pais, então eu tinha todo esse respaldo, que eu sou muito grata, então eu tinha uma estrutura que poderia me ajudar ali, porque eu comecei muito nova mesmo, então era recente tudo, então eu falei, não, eu tenho ainda essa condição, eu posso ficar aqui, eu tenho as minhas economias, então eu vou para outro lugar. E aí foi que eu acabei não voltando para o mercado realmente corporativo de comunicação, e comecei a empreender logo de cara, porque eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa diferente, porque eu estava justamente, né, com essa aversão aí na minha área. E aí foi quando eu comecei a voltar a minha atenção mais para o empreendedorismo, no sentido de eventos e de gastronomia. Foi onde essa magia me encantou e eu falei, não, eu vou começar a pesquisar. Aí eu comecei lá, foi em 2014, se eu não me engano, que eu comecei justamente, foi um pouco antes dessa grande onda empreendedora, né, mas já tinha muita coisa do Sebrae, muito legal, as primeiras comunidades do Facebook, eu lembro que eu fiz parte, isso foi histórico, assim, inclusive a Érica, que está aqui tava aqui no chat, eu conheci ela nessa época. Então eram os primeiros grandes encontros onde começava a se falar da questão da mulher empreendedora, do nosso papel, e então foi um laboratório incrível, sabe, Ivan, que eu tive a estrutura de me permitir participar, sabe, né, exatamente, de tirar o tempo para entender o que é plano de negócio, né, os 4 P's, que hoje já são 7 P's lá do marketing, a questão financeira, que para mim foi um dos grandes percalços que eu consegui também transpassar, isso foi muito legal, porque eu consegui, hoje eu tenho, né, um negócio sustentável, justamente porque é o que você falou também dessa questão da mulher também gerir a questão do números, negócios, de negociações, né, da gente também se aprimorar neste talento, né, nesta habilidade, porque nós somos naturalmente gestoras das coisas, né? Sim. E veja em casa, né? É só você pensar o papel que a mulher tem em casa de gerenciar suprimentos, né? De gerenciar o orçamento. Muitas vezes são as mulheres que decidem as compras de casa, né? Isso tem vários estudos mercadológicos, né, que indicam que as mulheres decidem até as compras que o marido vai fazer. Então, compra de carro. Então, a mulher ela tem um papel super importante, né, na nossa sociedade, mas que ela não está percebendo, que foi sistematicamente reduzida a um papel de coadjuvante. E aí o comentário da Reni, né, em relação ao que você estava falando, né, infelizmente é uma das opções para a mulher empreender, não ser valorizada no trabalho. Exatamente, Reni. E aí a gente, de novo, procura o empreendedorismo, às vezes, como entra pela porta dos fundos, né, do tipo assim, não está dando aqui para mim, eu vou abrir qualquer coisa. E esse é o problema, gente. Quando você pensa em empreender, eu vou abrir qualquer coisa, ou porque esse negócio tem que fazer dinheiro, simplesmente, você não consegue colocar ali todo o seu potencial, né, Carol? Porque vão vir várias dificuldades, vão ter aí problemas, né, dos mais variados que o empreendedor ele enfrenta, a dificuldade com né, você gerenciar pessoas, as questões financeiras, econômicas. Então, você tem que estar muito conectada com aquilo que você quer para que você acorde todo dia e fale, bom, vou continuar, né? Vou continuar. Agora, se você tá só assim, não, eu vou abrir um café porque ele vai gerar dinheiro. Aí o café não dá dinheiro, não, então eu vou trabalhar com roupa. Não, agora eu vou trabalhar sei lá, com jardinagem. Não dá, gente, entende? Que é por isso que o negócio feminino, ele vai indo meio assim, conforme der, porque tá faltando alma, mulherada. Vocês têm que
pensar, então, grande parte dos processos de coaching que eu faço é assim, peraí, o que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? O que você quer deixar para as pessoas, né? Eu vou abrir um café, eu sempre dou esse exemplo, eu vou abrir um café porque eu gosto de tomar café? Não, pelo amor de Deus, porque você não vai dar conta das tretas, né, que vão vir por aí. Você tem que abrir um café, sei lá, porque você gosta de servir as pessoas, porque você quer montar um lugar que tem a ver com você mesma, porque, sei lá, você de alguma maneira faz blend de café. Entende, gente? Então, o negócio de vocês tem que estar conectado pelo coração. É claro que gente, eu sou super pé no chão, a Carol também, né, Carol? Não é assim, eu tenho uma ideia na cabeça e vou sair por aí. Mas o ponto de partida é esse. Enquanto for, eu preciso de um negócio para fazer qualquer coisa para não ficar parada, ou eu preciso de um negócio só para gerar dinheiro, vai ser muito difícil a gente ter um sucesso. E eu digo sucesso, não é assim ser milionária, mas é ter um negócio sustentável, né, Carol? Que é isso que você comentou aqui, que o teu negócio seja minimamente sustentável, que dê para você viajar, que dê para você investir em outras coisas, que não seja aquele negócio, né, que você tira do almoço para pagar a janta, né? Que é brincadeira, né? Sim. Brincadeira total. E aí fala. Não, exatamente. Você colocando dessa forma, eu lembrei justamente desses dois pontos muito cruciais e que eu tenho até por experiência, que é o que eu recebo das famosas objeções do cliente, né? O que eu recebo de dificuldade de mulheres empreendedoras, que são prospects, que são minhas clientes, muitas das vezes, é justamente por essa posição do negócio da mulher ser o quebra-galho, né? Então, assim, é isso. Eu vou tentar ali porque é o que dá por enquanto, ou é o que está na moda, é o que dá para fazer agora, mas muitas mulheres até utilizam essa situação social, familiar em que ela está envolvida e que ela tem que se dedicar como uma justificativa para não cuidar do negócio. Eu não consigo tocar isso, né? Eu não consegui fazer aquilo porque eu tenho a minha casa, porque eu tenho meu filho. Nossa, mas é muito assim, né? A gente encontra muitas mulheres colocando justamente isso, né? A vida familiar, social, dessas responsabilidades como uma justificativa para não cuidar da vida empresarial. E aí você vê justamente como os papéis não estão justos, né? E claros, porque é isso você falou. A mulher justamente tem um papel estratégico no lar, tanto do ponto de vista organizacional quanto orçamentário. A mulher é que realmente sabe, que pesquisa, que define a lista de compras, que poupa gastos, né? Isso é muito interessante ver, justamente, né? O conceito de sustentabilidade, de ecologia, é uma característica exatamente feminina, porque nós estamos atentas a esses detalhes, né? A esse equilíbrio. E um outro ponto que eu vejo que é a dificuldade, né? Além dessa questão de ter esse quebra-galho e não entrar, não mergulhar, não investir no negócio, é a questão da valorização e da precificação, né, Van? Eu acredito que isso é uma coisa que você também já tenha recebido muitas mulheres com essa questão. A pessoa não consegue ver o valor em si. Então, além do negócio ser improvisado, eu não sei quanto custa, porque eu fiz de coração, eu fiz pelo prazer, ou eu fiz ali envolvida, porque a mulher tem essa conexão emocional, então a mulher se dedica, se joga, né, numa energia ali absurda, só que no final das contas ela acaba ganhando muito pouco em retorno, por falta dessa estrutura e por essa autodepreciação em relação ao valor, a saber cobrar, né, o valor que a gente tem, né, no nosso trabalho. De novo, porque uma mulher que é ambiciosa e ousada, isso é visto como não é visto como um elogio. Se eu vejo, por exemplo, um homem que para abrir a própria empresa, deixou a família de lado, e o cara ralou pra caramba, e ele vai contar essa história com baita orgulho. Olha, durante muito tempo eu não vi meu filho crescer, mas eu estava construindo um império para ele, assim. Todo mundo tá lá assim, ai, que maravilha, que coisa. Agora, vai uma mulher falar isso, subir lá no palco, por exemplo, de um TEDx da vida e falar, olha, eu dei o meu sangue, eu empreendi aqui pra caramba, minha família ficou em segundo plano, porque eu sou ambiciosa, eu sou ousada. A maioria, inclusive das mulheres, vai olhar para ela e falar assim, mas e a família? Mas e o filho? Mas eu não sei o quê. Então, é o que você está falando, ainda não é igual a divisão de tarefas. É uma coisa que eu sempre falo, se as mulheres conquistaram o espaço delas no mercado de trabalho, tá na hora dos homens conquistarem o espaço deles em casa, né? Então, se você tem uma mulher empreendedora em casa que está ralando e você nem tanto, ou a tua carreira
não exige tanto, por que não ser um dono de casa, né? Eu conheço vários casais que estão invertendo os papéis. Inclusive, o homem está fazendo esse papel com gosto, né? Não é demérito cuidar do filho, o homem cuidar do filho, né? Deveria ser muito mais valorizado. Então, eu acho que, de novo, para a luta feminina deslanchar verdadeiramente, a gente também tem que ter essa igualdade de papéis em casa, né? Então, olha, se eu estou empreendendo, se eu não posso buscar meu filho na escola, o pai vai buscar, né? Então, conseguir dividir isso, porque é impossível, gente, a gente ser super mulher, um corpo maravilhoso, né? Inteligente, boa mãe, tudo perfeito, sem ter ajuda, né? E aí a gente está tendo alguns comentários aqui, olha, a Luciana falando, né, ou abrir porque está na moda, ou é tendência, exatamente cilada, sair desse lugar de curadora heroína, muito bem, a gente é ser humano, né, e a gente tem que dividir as tarefas, né, mas o meu filho, minha filha, como é que ele vai me ver trabalhando? Eu sempre digo assim, olha, gente, é melhor que o seu filho veja você trabalhando e feliz, do que você em casa, arrependida, e ele até pensar que foi ele que destruiu a sua carreira, tá? Porque Nossa. isso é muito mais desgastante para um filho ou para uma filha perceber que, putz, por minha causa, a minha mãe deixou de trabalhar, deixou de se realizar. Né? Isso é um peso para a criança. É melhor ela ver você indo trabalhar e voltando, feliz, realizada, produzindo, do que você em casa amuada, né? E pensando, puxa vida, eu joguei a minha carreira fora, né? Então, pensem nisso, meninas, pensem nisso. Pensei nisso. A Reni, achei o máximo uma líder de uma multinacional que nesse período de pandemia analisou os colaboradores homens que ajudaram suas esposas em casas e ganharam pontos de avaliação. Perfeito, gente, perfeito. É outra coisa que eu falo, né? Se todo mundo tem que tomar banho, não é? O homem toma banho, ele cuida do próprio corpo, por que não cuidar da casa, né, em que ele mora também? Né? É o mínimo, né? E que mais, Carol? O que você, pensando aqui quais foram os principais desafios? A tua família te apoiou quando você pensou em empreender? Como é que foi a reação, assim? Olha, a minha família, eu sou muito grata, primeiramente, como eu falei, nesse momento em que eu mergulhei no empreendedorismo, porque eu simplesmente fui sem pesquisar, sem fazer avaliação de risco nenhuma, como eu falei, eu fui no impulso. Eu tive um apoio muito bacana, porque meus pais sempre acreditaram no meu potencial criativo e sempre me deixaram muito à vontade, até em questão de escolher carreira, né? Na época ainda a mídia, né, rádio, TV, depois se tornou rádio, TV, internet, né, multimídias, hoje tem vários nomes, né? Mas naquela época ainda era uma coisa diferente um pouco, né? A internet ainda não estava tão solidificada, então assim, foi bem interessante acompanhar esse movimento e de como eles falaram, né, nunca questionaram assim. E eu acabei me reinventando, eles mesmo em situações em que eles viram, né, que como eu falei para vocês, eu tentei alguns tipos de negócio e faz parte, que é uma parte importantíssima do negócio, a gente saber o que vai dar certo, o que não vai, e dar errado, as coisas não acontecerem, um projeto não dar certo, uma empresa falir, isso é super saudável na nossa vida empreendedora. Então, até nesses momentos, eles tiveram total compreensão, sem julgamento, e eu acho que é isso, eles sempre me deixaram à vontade, porque eles já sabiam que eu tinha muito esse potencial realmente criativo de me reinventar. Então, mesmo nos perrengues que eu acho que eles tinham essa vontade de falar, nossa, mas você podia estar fazendo diferente. Enfim, os pais têm essa tendência a querer, né, poupar os filhos. Mas para mim foi muito bacana e hoje acredito que o que eu tenho, né, justamente esse negócio sólido, sustentável, que eu criei por conta desse apoio, dessa confiança, né, dos familiares, dos meus pais, nem sempre compreendendo exatamente o tipo de negócio que eu estava fazendo, mas sabia que eu tinha um olhar para o que era inovador, sabe? Eu sempre fui essa pessoa justamente com essa ânsia de querer fazer coisas. Então, na infância eu tive a oportunidade de estudar música, estudar dança,
artes, eu sempre adorei, né? Tem um quadrão aqui atrás da minha tia que ela fez, então estou sempre envolvida com arte. E aí acredito que foi nessa confiança de que eu tenho esse olhar que eu consegui ter esse apoio, enfim, esse respaldo, mas também aprendi tudo sozinha, assim, né? Tomei na cabeça sozinha, mas com apoio, porque eu acho que é isso, a gente precisa saber cair e levantar, né, gente? Sim, Né, sim. exatamente, né? E essa questão que a Luciana também colocou muito interessante, além desse comentário, né, da Reni falando dessa empresa, genial, essa questão da heroína, né? Eu lembrei justamente disso, Uhum, porque o homem ele se apropria daquela jornada do herói clássica, né? Que é uma jornada que você utiliza em comunicação, né, em psicologia, sempre tem a uhum. jornada do herói, que também tem um período de queda e aí tem o êxito, né, a retomada. E isso é muito bonito quando a gente fala justamente dessa figura paterna, né, da figura masculina que sai para desbravar os monstros, para conquistar os mercados e construir o império. Só que a mulher tem um reino dentro de casa também, né? Então, você também tem que lidar com todas as suas questões de desenvolvimento pessoal, profissional e cuidar do lar, né? E prover ali muitas vezes um sustento, um cuidado. Então acaba sendo justamente isso, é a jornada da heroína da mulher, só que a nossa heroína ela é justamente como é que fala? Muito cobrada, né? Ela é a cobrada, exatamente. Enquanto né, o herói recebe os louros, a mulher nunca tá bom. Ela é a Mulher Maravilha, tipo, ai, que legal que você é Mulher Maravilha, então continue sendo. Tipo, ninguém vai dividir. A gente só vai, né, sei lá, dar uma rosa no Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher. Eu tava até vendo um vídeo sobre isso, né, das comunicações toscas até que as empresas fazem em relação ao Dia da Uhum. Mulher. Porque é isso, ainda falta muito pra gente trocar, pra gente se colocar no lugar, né? E não deixar os outros falarem por nós, né? Decidirem por nós. Eu acho que E, esse é o assim, ponto e é isso principal, que né? a Margarete também está falando aqui, né? Devemos deixar a culpa de termos dividido as tarefas, exatamente, pois é muito Exato. comum carregarmos esse sentimento. Às vezes a criança, aí a criança tem problema, é culpa da mãe, né? O desenvolvimento da criança é tudo culpa da mãe. E não é bem assim, né, gente? A gente sabe como psicanalista que a criança, ela vai ter a leitura do... Você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas mesmo assim a criança vai ter alguma leitura, algum trauma, alguma coisa, porque depende muito do jeito que ela vai encarar o mundo, né? Então, o importante é ela ter sempre um respaldo ali, né? O Freud fala muito disso, é incrível o poder de uma criança que se sente amada, mas se sentir amada não significa que não vai se frustrar ou que não vai ter que lidar com algumas coisas como a ausência da mãe, a mãe que trabalhou fora, né? Eu acho que isso fortalece a pessoa, né? A criança se fortalece quando ela também lida com as próprias frustrações e tem ali o respaldo dos pais, obviamente, né? Mas isso aí seria assunto para outra live. Opa, E trazendo aqui, né? E trazendo aqui mais uns números, entrando para o cenário de liderança feminina. Ah, então, e uma coisa que você falou, Carol, muito importante, meninas, nós temos que nos colocar no lugar de liderança. A gente não pode esperar que alguém olhe e fale assim, ai, que legal, acho que você merece. Porque no mundo masculino não é assim. Os homens se colocam, eles se apresentam. Tem um dado aqui que eu sempre falo, que assim, os homens, eles mandam o currículo deles, se eles tiverem entre 30 e 60% de adesão ali à vaga, ou seja, se o perfil deles for parecido entre 30 e 60, eles já mandam o currículo. A mulher espera ter 100%. Então, lá de uma vaga que tem 10, que está pedindo 10 coisas, inglês, parari, parará, o homem bateu 30, ou seja, por cento, ou seja, 3. O cara fala, sei lá, inglês, fez a faculdade que pediu e sabe usar o Excel, ele já manda o currículo dele. E ele deixa que a pessoa lá, o recrutador, decida se ele é apto ou não para o cargo. A mulher, ela espera ter 100%. Quem é que tem 100%, gente? Quem sabe? Eu já fiz muito anúncio, né? Teve uma época que eu trabalhava no marketing, mas ajudava o RH da empresa que era pequeno. Eu mesma fazia um monte de anúncio de vaga, que você fala assim, tem um monte de coisa que você coloca lá que é desejável, mas que não é impeditivo. Se a pessoa não tiver, ela não vai ser desclassificada. Só que você tem que dar essa chance do universo olhar para você.
né? Então a gente já sai, a gente fica lá, ai meu Deus, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Manda, deixa o cara lá ler teu currículo e te selecionar ou não, né? E aí outros dados que eu trouxe aqui é que a gente tem 42% das mulheres ocupando cargos de gerência, 13,9% em diretoria e 27% em superintendência. Números que estão crescendo, ok, mas a gente só tem 3% de líderes empresariais, ou seja, mulheres que estão no topo das suas carreiras, né, no topo das suas empresas. Então a gente ainda tem muita coisa para desenvolver e, de novo, né, Carol, é a mulher que tem que se apresentar para as oportunidades. Ela não pode ir lá ficar sentadinha esperando. E se ela receber um convite, pelo amor de Deus, vai, né, Carol? Vai. Vai, não coloca a agenda doida na frente. E isso me leva a Sim. um ponto muito importante que eu lembrei de frisar aqui, que também tem a ver com essa questão de você falar desses dados, é a questão do networking também feminino, né? O homem é isso, ele viu a chance, a oportunidade que interessa, ele vai mandar, ele vai fazer, ele vai se apresentar, ele vai se Sim. colocar de alguma forma. A mulher não, Uhum. né? E justamente nesse ponto é isso, é quando vem toda essa carga, né? Esse chicotinho que nem a Luciana tá falando aqui, essa É. culpa, essa autodepreciação, essa timidez mesmo, né, são esses agentes sabotadores, né? Como vocês aplicam Uhum. aí, que eles impedem a gente de expandir os negócios, justamente porque a gente distorce muito as coisas entre nós para poder agarrar essas chances. Então, e falando hoje, que é o Dia do Empreendedorismo Feminino, a gente não pode deixar de falar que, né, hoje, mais do que nunca, acredito que para você também, né, Van, eu percebo que a essência do meu negócio está num relacionamento que eu construo com as pessoas. Porque hoje tem mil, Uhum. né? Hoje a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente quer contratar, o que a gente quer comprar, o que a gente quer vender, onde a gente quer ir, comer, enfim. E isso vem no sentido de quê? De que o que faz a pessoa querer voltar com você, querer se relacionar com você, confiar em você, indicar você, enfim, construir realmente um relacionamento sólido, é com base nessas relações, justamente, é o seu fator humano. E a mulher, justamente, né, muitas vezes não realiza não prospera nessa relação, né? Nesse networking, nesse contato, de falar, não, vamos lá, vamos fazer. Vamos tentar, né, se inscrever para essa vaga, esse processo seletivo, aceitar o convite, como você falou. Gente, o empreendedorismo, ele né, Van, ele tem oportunidades que são assim, é uma coisa que acontece Sim. ali, que deu vazão para outra, e o outro indicou aquilo, aconteceu isso, e por causa disso deu oportunidade para outra coisa. Enfim, é um mundo realmente que a gente tece diariamente. Esse é o DNA, acho que, do empreendedorismo, né, Van? A gente vai tecendo relacionamentos e oportunidades. Então, nós mulheres, a gente tem que se abrir para isso, para essas oportunidades, abrir a nossa capacidade, a nossa agenda, as nossas competências para isso, porque é isso que faz o negócio ser sustentável e sólido, é a gente construindo Sim. esses relacionamentos, né? Ó, a Reni E tá a falando aqui, Reni, né? Diga aí, muito Van. legal. Não, que a mulher precisa, né? Infelizmente, ela precisa aprender ainda a fazer o networking e negociar como os homens, que são mais diretos. É isso Exato. mesmo, Reni. Eu sinto muito isso. Às vezes você vai numa reunião de negócios entre mulheres e não se fala de negócios, né? Fala de mil outros assuntos, porque a mulher é super comunicativa, e isso é um baita de um fator positivo nosso, né? De Total. geração a gente gera carisma, a gente gera conexão, mas aí você vai num networking de business, de negócio, e não fala de negócio, né? Não pensa estrategicamente, poxa, será que a fulana de tal que trabalha em tal empresa pode ser interessante para mim? A gente parece que é bloqueada de pensar estrategicamente, parece que é ser interesseira, né? Então, de novo, tudo que é relacionado a esse universo feminino, as habilidades masculinas de ser estratégico, de ser ambicioso, né? De ser aquele outro que eu falei, ousado, parece que quando vem para o feminino, não é um elogio, né? É uma depreciação. Então, a mulher ambiciosa, a mulher interesseira. Gente, alguém já ouviu falar em homem interesseiro? Ninguém fala.
Agora fala homem estratégico, mas a mulher Nossa. é interesseira. Então, de novo, está diminuindo. A gente tem que ser estratégica. A gente tem que olhar. Se você está numa reunião de negócios, se você está levando o teu business lá para lá, você está levando a sua empresa, você tem que pensar nisso, né? Fazer valer a pena essa reunião que eu estou fazendo aqui. Claro, conhecer pessoas é legal, conversar com as pessoas é o máximo. Mas e o meu negócio, né? Entro e saio de uma reunião sem ter feito uma proposta, sem ter apresentado o que eu faço, né? Então, a gente precisa incorporar essas habilidades que os homens têm, e a gente fala, não, a gente tem também, não é interesseira, não ambiciosa, é legal ter ambição para que teu negócio cresça, né? E aí, falando mais aqui, ó, a Carol da Segiro aqui, falando, olha, pensei que só eu era assim, parece que me dá um medo das oportunidades de não dar conta, insegurança total, mesmo sabendo que poderíamos dar conta. Então, porque são anos, milênios até, de uma história, né, que a gente vem ouvindo, apesar de muita coisa ter mudado ainda, a gente ainda tem essa questão, né, de quando aparece, principalmente quando aparece um homem, né? Quando a gente entra num relacionamento, hoje eu não sei, nos motivos até seria legal entender. Ih, peraí que caiu aqui de novo. Ah, não, voltou. Mas nos relacionamentos em que você tem ali você aparece, você casa, parece que a mulher começa também a puxar o freio de mão, né? Então ela tá indo numa carreira, tá estudando, tá avançando, aí ela casa, tá bom, agora eu posso sossegar porque eu encontrei um marido. Então isso também ainda tá Nossa. muito dentro da gente. Chama até Complexo de Cinderela isso, meninas. Tem um livro maravilhoso com esse nome, que ela vai escancarar isso que é tão forte ainda, que é tão ancestral, que vem tão... parece que é uma programação que já nasce com a gente, né? Então, quando você encontra um marido, enfim, parece que você tira o foco da tua carreira e vai desacelerando, e sem você perceber, quando você vê, você está apoiando a carreira do teu marido. E a tua ficou para trás. Né? Então, isso é um negócio que a gente precisa estar alerta. Alerta. Não, eu lembrei daquele ditado, né? Aí o pessoal fala aqueles ditados românticos, sempre por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Porque é isso. A mulher é o pilar que está ela precisa estar por trás, né? Para sustentar o homem, para dar força para o homem. Assim, o homem sem a mulher é nada, mas é ele que brilha, é ele que leva os louros, né? Da história. Então, é exatamente isso, né, Van? E tem muita mulher que não quer ficar por trás. Que não Exato, ele não quer ficar no bastidor. A gente se tendencia a isso, que nem eu falei, literalmente na minha carreira, na minha carreira audiovisual, quando eu fui oferecida e até tive o insight, apoiada por outras pessoas também, de tomar a posição de uma diretora, de uma coordenadora, de assumir, nossa senhora, a primeira coisa que vem, não, é exatamente isso que a Carol falou. Eu não vou dar conta, não é pra mim. A autodepreciação, ela é fortíssima, né? É que nem a Luciana colocou aqui, ranço. É um ranço, porque é justamente isso. É esse complexo de heroína totalmente estereotipado. Você é demais, sem você a gente não existiria, mas continua aí no seu lugar, né? Porque é assim que funciona a coisa. E até isso que você falou, né? Da mulher abrir mão da carreira, né? Quantas histórias de mulheres que sublimam a carreira por casamento ou por filhos, e quantos homens que fazem isso, né? Sim, quem faz são as mulheres, sempre né? A mulher que cede, né, pelo homem, então... Exatamente, porque às vezes a carreira do homem tá indo um pouco melhor, tá indo um pouco mais rápido, porque vai mais rápido, por todos esses motivos que a gente está listando aqui, Exato. gente. E aí a mulher se sente tentada, a falar, ai caramba, a minha carreira tá tão difícil, né? Deixa eu apoiar dele, porque aí o casal junto, prospera junto. Mas aí quem fez isso, eu não sei se tem alguém que já fez isso aqui e quer dar depoimento, mas no livro a autora vai trazer muitos depoimentos de mulheres que depois que passou a onda, ela olha para trás e fala assim, o que eu fiz da minha carreira? O que eu fiz do meu talento? Né? O que eu fiz daquilo que eu poderia ter, da vida que eu poderia ter tido, e fiquei na sombra desse marido. Às vezes o casamento acaba e aí a mulher fica lá. O casamento acaba, o filho cresce, vai embora, vai viver a própria vida, e a mulher fica lá olhando e falando, e agora? O que eu faço com tudo aquilo que eu investi, né? A faculdade que eu fiz,
tudo aquilo que eu batalhei, porque as mulheres, ok, isso foi um grande avanço, né? Elas estão estudando mais, estão ocupando os lugares, os postos de trabalho, mas como eu trouxe aqui, né? Isso aqui é dado da Infomoney, elas vão parando na gerência, vão ficando ali, às vezes, aí engravida, aí para, né? Então, isso eu acho a gente queria fazer uma live de chacoalha, né, Carol? Sim, por Chacoalhar a mulher favor. geral. E um grande comentário aqui da Legrand Voyage foi isso. E a mulher cede sem ninguém pedir. É, mais uma vez isso, a mulher que se coloca. Ah, não, Isso. eu vou ajudar. Então, para ajudar, eu vou ficar aqui em casa, ajudando, fazendo meu papel, sem ninguém pedir, Uhum. exatamente, né? Conheço muitos homens que adorariam que a mulher tivesse sua completa independência. É, então, acredito que existe um Sim. desencontro disso, né? Porque eu acho importante falar, assim como o machismo, ele gera gera bastante, né, vamos lá, desconforto na mulher, enfim, fora outras coisas, né, mas só para ser delicada aqui, o machismo também gera muito estresse nessa visão de masculino, né, porque aí se a gente for olhar, esse homem também, ele não pode falhar, ele não pode ter sentimento, ele não pode ter dúvida, né? Então é uma imposição também para o lado do masculino. Quando o que a Bia está comentando aqui, poxa, seria legal dividir. Pode ser que e às vezes o homem também não tem tanta ambição, às vezes para ele não tá tão focado assim no trabalho, né? E se ele tivesse uma companheira que trabalhasse, ele poderia ocupar outros papéis. Então, é isso, gente. A gente tem que também deixar e convocar o homem para as É, regiões, né, para as áreas da casa, do lar, sim, deixar sim, ele entrar sim, na sim. cozinha. Deixar e Às não vezes, guardar as coisas, né, Van? A mulher tem uma tendência de querer guardar e achar que o homem proteger, né? Ah, não vai, inconscientemente, isso, vou poupar, ou ele vai entender. Tipo assim, não existe esse plano ou não vai inconsciente pro homem. conseguir. É, Ou ele não vai limpar direito, ele não vai, tá, gente? Ele vai fazer aquela limpeza, ok. Tô brincando que tem poucos meninos aqui, o Adriano passou por aqui, o Sul, o mas assim, Jorge, meu amigo querido, um o beijo. Jorge, ó, o Adriano Super amigo. falando que ele tá ali, que ele tá Batendo palma ouvindo. aí, ó, tá? Dando moral. E mas é isso, o homem não vai fazer as coisas como a gente faz, enfim, mas ele faz, né? E é abrir mão um pouco disso. Não, a cozinha é território meu, ninguém mexe nas minhas panelas. Meu, você tem que pensar o seguinte: enquanto você não deixa ele participar, você está perdendo a oportunidade de estar crescendo profissionalmente, né? Isso. Mesmo cuidando dos filhos. Ah, ele não sabe trocar uma fralda como eu troco, ele não sabe entender o meu bebê como eu entendo. Ok, mas ele vai dar um suporte, né? E paramos de novo? Deixa eu ver aqui. Tá carregando. Oi, voltou. Eu não sei se sou eu, se é você, mas Ah, enfim. e o Instagram eu E senti que tá aí, meio saturado, às instável. vezes. Instável, é. E aí a Bia completa, né? A mudança tem que vir de nós, é a gente. Então, a gente tem que sair, né, para o mundo, mas a gente tem que convocar o nosso companheiro para. E eu já diria o seguinte, já quando você namora, né, já vai vendo se o teu candidato a marido tem as manhas, se ele vai poder te ajudar no futuro. Isso é importantíssimo, gente. Eu tô falando sério. Eu tenho eu li o livro da Sandenberg, que ela é a CEO do Facebook, e ela fala isso, que ela só conseguiu subir na carreira porque o marido dela segurou muito a barra com os filhos. Né? Ela não abriu mão de ser mãe, mas ela teve um companheiro que ajudou muito, senão ela não conseguiria chegar lá. Né? Esse livro é muito inspirador, chama Faça Acontecer. Depois eu coloco lá, Legal. posso colocar nos stories. E aqui a Reni tem um comentário. Muitas vezes o homem cozinha melhor até que a mulher, sim, né? E faz muitas coisas de casa melhor, porque é mais forte, né? Para esfregar um azulejo. Só que a gente tem que É, confiar no jeitão deles, né? Eles vão ter um outro jeito de fazer, que não é o nosso jeito. E aí a gente cai em outras coisas que eu já falei aqui no canal, né, Carol, do perfeccionismo feminino, né? Essa coisa isso. de tem que ser perfeito, senão chibatada aqui, chibatada ali, né? Então eu passei 2 semanas falando do perfeccionismo, como ele é uma armadilha, como ele não tem nada a ver com excelência. Excelência é uma coisa, né? Excelência é você tá sempre tentando fazer melhor, mas aprendendo com seus erros. E o perfeccionismo é
uma obstinação ali em fazer coisinhas no detalhe. E a gente caiu mais um pouquinho. Vamos ver se a gente volta. Mas enfim. Nunca sei se sou eu, mas eu vou falando aqui. Voltei. Boa, Van, desculpa, que acho que travou aqui da minha vida. Mas você estava falando da excelência, né? É justamente isso, a mulher, ela não quer ceder, mas também não confia, como a Reni falou, né? Isso é muito complicado. E, gente, não dá para ter tudo, não dá para ter tudo. A gente vai ter que conseguir delegar, tem que conseguir priorizar, né? Tem que ser estratégica. Então, acho que a live de hoje era para isso, né, Carol? Falar um pouquinho do que está acontecendo dentro da gente como empreendedora e não tanto como características técnicas ali que vocês vão... Isso aí qualquer curso ensina, a gerenciar o tempo, a aprender a delegar, mas o legal é essa autorização interna que vocês têm que ter, meninas, tem que procurar o propósito qualquer coisa que vocês estejam fazendo, né? Tem que estar conectado com o que vocês sentem, com a habilidade de vocês, com o jeitão de vocês e se autorizem a fazer as coisas. Desde que o outro fale, olha, talvez você não seja para esse cargo agora. E para a gente finalizar, olha só, as mulheres, olha só a comparação entre homem e mulher aqui, né? 1,7% a mulher está menos propensa a não ser considerada para uma oportunidade, né? Porque é vista como não flexível ou baixo comprometimento. Então, as mulheres, elas são vistas desse jeito 1,7 vezes mais do que os homens. Então, elas acabam não sendo consideradas para uma oportunidade. 1,6, e olha o que a gente está falando aqui sobre o perfeccionismo feminino, né? O perfeccionismo tem a ver com você não ser flexível, com você ficar batendo ali numa tecla, querendo entregar um negócio que você acha perfeito. E hoje, mais do que nunca, né? A gente está num momento que a gente tem que ser flexível. Aí as mulheres, 1,6 vezes 1,6 vezes mais propensa a receber remuneração menor do que os homens, né? Então, 1,6 vezes, né, as mulheres recebem menos remuneração. E o pessoal deve estar fazendo a cara como é que chama aquele meme? Da Nazaré fazendo conta, as né, contas, gente? sim. A pessoa assim. Depois eu vou fazer um post com esses números, Show, tá? show. E as mulheres 1,5 vezes mais propensa a não ser considerada para uma posição de oportunidade por conta das diferenças no estilo de liderança e relacionamento interpessoal. Então aqui entra o tal do viés inconsciente, que isso também é para uma outra live, mas é algo que também atrapalha muito a vida da mulher, né? Porque quem está lá em cima são pessoas que são homens, brancos, de uma determinada idade, e vão querer colocar pares iguais ali onde eles estão, né, Carol? Então, isso é algo que a gente também tem que lutar. Perfeito, Van. Muito bom. E gostaria também de concluir dizendo aqui que a gente falou sobre os aspectos, né, e informações da mulher, né, nestes modelos clássicos, mas hoje, graças a Deus, a gente vive num mundo mais diverso, mais aberto, e nós também temos outras realidades de enfrentamento da mulher empreendedora, sendo mulher LGBT, né, sendo mulher trans, que são outras camadas que também elas encontram os desafios, as dificuldades, mas que eu acredito que a chave exatamente é o que você falou, que é uma das bases mais importantes que eu utilizo no meu trabalho e nessa gestão de marcas, né, que é o propósito. Então, independente da sua essência, né, independente de como você se descobriu mulher, porque eu acho que isso também é uma coisa muito bacana da gente se falar, né, Van? Quando a gente descobre ser mulher, porque isso é tão automático que a gente precisa realmente fazer esse resgate, a gente precisa se apropriar dessa essência feminina, né? Muito do que a gente vai lançar aí de trabalho também tem a ver com isso, né, Van? Resgatar o feminino e não dessas maneiras extremas, distorcidas,
Nada a ver com isso, gente. É equilíbrio. É a gente entender que, assim como a gente falou, né, que o homem pode fazer uma coisa melhor do que a gente acha que a mulher pode fazer, a mulher também pode fazer uma coisa melhor do que o homem. Porque o que importa, na verdade, é a gente tomar consciência das nossas características mesmo, né? Em Sim. que a característica da mulher é isso, é uma mulher, nós somos gestoras por natureza, temos uma visão de Geradoras, equilíbrio, né? geradoras, Geradoras. criativas, de qualquer forma que seja, gente. O principal é isso, a mulher é criadora. E para você ser empreendedora, você tem que criar a todo momento, seja tecendo os relacionamentos, soluções, inovações. É um tecido vivo onde a gente vive, né, Van, todo dia. Então, que a gente não esqueça dessa essência e de todas as outras características do universo, da energia feminina, que a gente também pode se apropriar. A comunicação também é uma delas que você falou hoje na live, que é fantástica. A gente tá aqui, né, papeando. Se deixar, a gente fica mais uma live aí só falando, né, dos arquétipos e, enfim, das mil outras vieses que dá para falar, porque é uma delícia, né, a gente ter toda essa capacidade e deixar isso florescer, né, com toda a consciência, a responsabilidade e principalmente a gente sendo mais generosas consigo mesmas. Acho que esse é o recado que eu gostaria Sim. de deixar. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Ivan, Ah, nesse imagina, encontro, é nessa um jornada prazer. empreendedora. Um prazer ter você como parceira, como amiga, como uma colega empreendedora de jornada mesmo, porque é isso, e a gente tem que se apoiar, gente, né? Essa última eleição ficou É, provado isso. Mulher agora está começando a aprender a votar em mulher, e é por isso que a gente aumentou o número, né, de sim. representantes femininas no poder, porque a gente precisa dar o crédito para nós mesmas e para as outras também, né? E para as políticas mudarem, você tem que ter pessoas como você. Então, de novo, mulheres Exato, no tem que se poder. espelhar. Aqui, e aí eu queria agradecer então a participação de todo mundo. A gente recebeu vários elogios, coraçõezinhos. A Reni aqui falando sobre a live, agradecendo. Lindo, A Reni, gente, obrigada. ela também é uma baita empreendedora, tem um trabalho Sim, incrível. Acessem o canal dela, ela faz muitas lives, muitos convidados. A Reni também tem aí uma veia empreendedora muito forte, ela fala de networking. Então sigam o canal dela aí, que ela está aqui, né? Um dos últimos comentários. Queria agradecer demais você, Carol, a tua presença, a participação aqui do público. E finalmente fala assim, gente, não entre meia boca nas coisas. Entre direito, assim, vai, eu vou ser uma empreendedora, eu não vou falar palavrão aqui, mas eu vou ser uma empreendedora sabe? Eu vou ser uma empreendedora mesmo, eu não tô para quebrar galho aqui. Minha vida não é quebrar galho. Mulheres, a gente merece muito mais, a gente tem muito para acrescentar aí pro mundo, para nossa comunidade, para o nosso entorno. Então, entra para valer. É esse o convite, tá bom? Então é isso aí. Vou encerrando por aqui. Agradeço muito Obrigada, e meninas. até a Estamos próxima. juntas. Gratidão. Tchau. Viva! Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.